Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse é o meu segundo vídeo aqui no YouTube. Eu sou a Nanda e hoje eu quero conversar um pouco sobre o fruto do Espírito e a obra da carne, né? É um tema muito famoso, mas essa semana especificamente eu pensei tanto sobre isso, porque eu tava rolando o Instagram, ou o TikTok, ou não me lembro qual era a rede social, e apareceu para mim um corte de uma pregação de um pastor brasileiro de uma igreja chamada Family Church, se eu não me engano, o nome dele é Mac Anderson. Eu não conhecia esse pastor, nunca tinha ouvido falar, mas eu vi um corte dessa pregação dele e eu decidi assistir. E eu vou até indicar aqui para você, né? Veja essa pregação. Na verdade, é uma série de pregações, são 4 pregações que ele fez sobre o Espírito Santo. E eu amei, foi maravilhoso, assim, me enriqueceu muito, sabe? Então, na primeira pregação ele falou sobre a pessoa do Espírito Santo, aí na outra ele falou sobre a obra do Espírito Santo, depois sobre o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E aí, na pregação que ele falou sobre os frutos, essa pregação me pegou muito, assim, né? Porque eu tenho tentado cultivar esse fruto do Espírito na minha vida, né? E às vezes parece tão difícil, né? A gente ter todas essas características de alguém que exerce, né? Ou alguém que cultiva o fruto do Espírito tem, mas essa pregação abriu muito os meus olhos em relação a isso. Então, se a gente for lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a gente vai ver esse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? E a própria palavra de Deus diz que há uma luta constante em nós, né, dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. Então, lá em Gálatas 5, no versículo 16, a gente vê sobre isso, e aí Paulo fala assim, né, foi Paulo que escreveu Gálatas, a carta aos Gálatas. E aí diz assim: mas eu afirmo, andai pelo espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aí ele fala assim: mas se sois guiados pelo espírito, já não estáis debaixo da lei. Ou seja, se a gente andar pela carne, a gente não consegue fazer o que a gente quer, né? A gente não consegue exercer o fruto do espírito. Mas ele diz: mas se sois guiados pelo espírito, já não estáis debaixo da lei. E aí ele começa a falar sobre as obras da carne, né? Que são muitas. E a gente precisa ficar atento sobre isso na nossa vida, né? Aí ele fala assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambições egoístas, discórdias, partidarismos, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, eu acho muito interessante porque a Bíblia, ela fala as obras da carne, mas o fruto do Espírito, ela não fala os frutos do Espírito, ela fala o fruto do Espírito, né? E se a gente continuar lendo, a gente descobre qual é esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E aí eu estava estudando sobre isso, né? E nessa pregação esse pastor fala sobre isso também, que é o fruto do Espírito, porque as obras da carne é a gente que pratica, né? São várias obras da carne. A gente, muito provavelmente, não vai ter tudo isso das obras da carne, né? A gente geralmente tem uma fraqueza em um ponto, no outro a gente já tá bem, no outro a gente cai se a gente não vigiar. Mas o fruto do Espírito, ele vem pelo Espírito Santo. É só pelo Espírito Santo, né? Não é através de nós. Por isso que é o fruto do Espírito. É o fruto que a gente só consegue através do Espírito de Deus. E eu achei muito interessante que esse pastor também, ele disse que a gente não... O fruto do Espírito, a gente precisa ter todo esse fruto, né? É como se fosse uma tangerina, assim, ou uma cebola, que é um fruto, mas que tem vários gomos, né? Ou várias camadas dentro. Assim, são várias camadas, mas que fazem parte de um mesmo fruto, né? E
não tem como a gente dizer que a gente, eu tenho o fruto do Espírito, eu sou alegre, mas eu não sou muito paciente. Não tem como. Ou a gente tem tudo ou a gente não tem nada, né? E aí, às vezes, a gente pode pensar, às vezes a gente pode ficar com um peso na consciência, assim, ou a gente pode se desesperar um pouco, porque eu já passei por isso, gente, né? E eu passo por isso constantemente, porque eu falo assim, caramba, Senhor, eu quero cultivar o fruto do Espírito, eu quero que as pessoas vejam isso em mim, eu quero refletir o Senhor através do fruto do Espírito, né? Mas às vezes parece tão difícil, sabe? Às vezes tem pessoas tão difíceis que passam no nosso caminho, a gente está constantemente lutando contra os nossos próprios desejos, né? E algo que a gente precisa entender e que Deus falou muito comigo em relação a isso é que não é sobre nós, não é sobre o nosso esforço. E aí isso traz uma tranquilidade para nós, pelo menos trouxe uma tranquilidade para mim, né? Porque Deus falou comigo em relação a isso, de que, cara, enquanto você ficar tentando cultivar o fruto do Espírito e conseguir, né, demonstrar e ter esse fruto do Espírito pela sua própria força, você vai cair, você não vai conseguir. Porque não é pelo nosso esforço, é só pelo Espírito de Deus. Né? E quando a gente vira essa chave na nossa mente, muda tudo, porque não é pelo meu esforço. Não sou eu tentando ser mais paciente, eu tentando, né, cultivar o fruto do Espírito. Nossa, tá voando tudo aqui. Não, é pelo Espírito. É o Espírito que transforma isso em nós. Né? É o Espírito que verdadeiramente faz essa transformação. Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que transforma o nosso coração, é Ele que nos regenera, é Ele que trabalha em nós, é Ele que nos torna pacientes. O nosso trabalho é o quê? É buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E como que a gente faz isso? Através da oração, através do jejum, através da comunhão. É como um amigo, né? Quanto mais a gente anda com uma pessoa, quanto mais a gente tá ali com aquela pessoa o tempo inteiro, quanto mais a gente quer passar tempo com essa pessoa, a gente consegue distinguir a voz dessa pessoa, né? Às vezes, por exemplo, pensa aí num amigo que você tem. Às vezes a gente olha para um amigo, a gente nem precisa perguntar, a gente já sabe o que ele está pensando, só dele olhar para a gente. Se ele gritar o nosso nome no meio de uma multidão, a gente consegue distinguir a voz dele, né? Então, com o Espírito Santo é a mesma coisa. O nosso dever, a nossa responsabilidade é buscar comunhão com o Espírito Santo, é buscar orar, todos os dias dedicar tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer mais a Deus, porque é através da palavra que a gente conhece ao Senhor. Mas cultivar o fruto do Espírito é através dessa intimidade que é o próprio Espírito de Deus que coloca em nós esse fruto do Espírito, sabe? Então a gente precisa tirar esse peso, talvez. Eu acho que eu tinha muito esse peso, assim, antes de ter esse entendimento, né? De que não sou eu, não é pelo meu próprio esforço, pela força do meu braço. É o Espírito Santo. É através do Espírito Santo. E eu achei muito interessante, né? Que nessa pregação esse pastor, ele deu um exemplo para ilustrar essa questão da guerra da carne com o espírito, né? Porque, por exemplo, se a gente pode se perguntar, né? Caramba, quem será que vai ganhar? É a carne ou o espírito? Mas a gente tem como saber isso. A gente tem como saber se é a carne ou o espírito que vão ganhar essa luta dentro de nós. E aí ele deu um exemplo de um cara, um homem, que ele fazia... Gente, eu não vou lembrar exatamente quais palavras dele, tá? Mas eu vou passar a ideia aqui. Mas era um homem que ele fazia briga de cachorro no quintal dele. E aí as pessoas iam assistir essa briga de cachorro e os cachorros eram dele, né? Então ele botava um para brigar com o outro. E aí ele sempre sabia qual cachorro ia ganhar. Então, tipo assim, uma semana ele falava, o cachorro que vai ganhar é o branco, e o branco ganhava. Aí na outra semana ele falava, o cachorro que vai ganhar é o preto, e o preto ganhava. E aí um dia uma pessoa chegou para esse pastor e falou assim, chegou para esse homem e falou assim, como que você sabe qual é o cachorro que vai ganhar? E aí esse homem falou assim, é muito fácil. Na semana que eu quero que o branco ganhe, eu alimento mais o branco. Na semana que eu quero que o preto ganhe, eu alimento mais o preto. Gente, isso virou uma chave tão grande para mim, essa história, porque é exatamente isso. A gente tem como saber quem vai ganhar essa guerra dentro de nós. A gente tem como saber se é a carne que vai ganhar ou se é o espírito que vai ganhar. É só a gente ver quem a gente está alimentando mais. E aí, saindo assim um pouco
dessa coisa mais superficial, né? De, alimente o espírito, alimente a carne, né? Se a gente for ver isso no nosso dia a dia, é só a gente ver, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em cada ação, em cada palavra, quem a gente está alimentando. Eu parei para pensar sobre isso, né? Então, por exemplo, se você acorda e aí você imediatamente já pega o celular e começa a rolar o Instagram assim. Quem você está alimentando? Você está alimentando o espírito ou a carne? Ou se você acorda e você já pega a Bíblia para ler, você faz uma oração, você está alimentando o espírito ou a carne? E eu comecei a fazer essa reflexão dentro de mim, sabe? Em cada ação, em cada coisa que eu faço durante o meu dia. Eu parei para pensar, caramba, eu estou alimentando mais o espírito ou a carne? Essa roda aqui que eu estou sentando de conversa, essa roda está alimentando o espírito ou a carne? E aí, é só a gente fazer uma soma durante o nosso dia. Será que a gente tem, com as nossas atitudes, ao longo do nosso dia, da nossa semana, a gente tem alimentado mais o espírito ou a carne? E aí, pronto. É assim que a gente vai saber quem vai ganhar. É assim que a gente vai ser cheio do Espírito Santo. É assim que a gente vai cultivar o fruto do Espírito. Quando a gente alimentar mais o Espírito. Então, eu queria muito trazer essa reflexão aqui, porque foi algo que me tocou muito. E talvez te encorajar também, né? A tirar esse peso de você mesmo. Porque, gente, a gente é pecador, sabe? Nosso coração é enganoso. Paulo mesmo fala, né? Que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. Então, é só o Espírito de Deus mesmo. Cultive a intimidade com o Espírito. Começa a fazer essa análise, talvez anota, sabe? Cara, essa atitude aqui tá alimentando o espírito ou a carne? Essa conversa que eu tô tendo tá alimentando o espírito ou a carne? No meu tempo livre, eu tô alimentando o espírito ou a carne? E não significa que você vai ter que... então vou ter que ficar 24 horas por dia, assim, na Bíblia, orando e tal. Não é isso. Mas, poxa, isso glorifica o Senhor? Essa conversa glorifica o Senhor? Eu tô fazendo o meu trabalho glorificando ao Senhor ou eu tô murmurando o tempo inteiro? E aí a gente começa a fazer essa análise e a gente consegue ver quem vai ganhar. Se é o espírito ou se é a carne. E é isso, gente. Espero que tenha te edificado. E espero que você também vá ver essa pregação do pastor Mark Anderson, porque eu tenho certeza que vai te abençoar muito, vai te edificar muito, porque me edificou muito. E até o próximo vídeo com a próxima conversa ou reflexão. Um beijo!